Boa noite, meus amigos e minhas amigas do canal Afasta de Mim Esse Cálice, a todos os meus alunos, a todas as minhas alunas que acredito que estão se preparando para as avaliações que serão aplicadas durante essa semana. E estou aqui para falar de um tema que será abordado nessas avaliações, que é a ditadura militar no Brasil. Meus amigos, além das avaliações, é um tema de fundamental importância para que nós possamos discutir, porque infelizmente muitas pessoas que desconhecem a história acabam defendendo um regime político marcado pelo autoritarismo, marcado pela repressão, marcado pela falta de liberdade de expressão. E desconhecem que essa é uma página manchada de sangue da nossa história e que a busca pela informação se torna fundamental para que determinados políticos não venham com esse discurso e acabam ganhando adeptos, como se o regime militar tivesse proporcionado desenvolvimentos. Houve sim determinados desenvolvimentos, mas foram desenvolvimentos que foram orquestrados, tendo como princípio a morte de pessoas inocentes. Eu acho que isso não deve ser levado em consideração. Então vamos estudar, vamos analisar bem detalhadamente o que foi a ditadura militar no Brasil. E para começar nós temos que falar de um presidente que acabou sendo deposto pelos golpistas, que foi o João Goulart, conhecido também como Jango. Meus amigos, João Goulart ele era vice do Jânio Quadros. Jânio Quadros é um político completamente excêntrico. Ele ganhou as eleições, em votação recorde para a época, e depois que ele estava no poder, ele achou que deveria ter a concentração de poderes em suas mãos. E com isso, o Jânio Quadros ele apresentou sua carta de renúncia, achando que o povo iria se mobilizar, achando que o Congresso Nacional iria se mobilizar pedindo a sua volta, e ele voltaria com mais poder, com mais força. O povo não se envolveu, como infelizmente a gente está presenciando nos dias atuais. O povo não se movimentou, o Congresso Nacional simplesmente aceitou. E enfim, o João Goulart ele foi assumir o cargo de presidente, e o Jânio Quadros então ele teve que abandonar o cargo. Meus amigos, e a partir daí nós tivemos um impasse muito grande. Eu vou falar bem resumidamente essa questão, porque só para a gente contextualizar. O João Goulart assumiu e um impasse muito intenso foi estabelecido aí. Por quê? Os militares não permitiam que o João Goulart assumisse. Acusavam o João Goulart de ser esquerdista, de ser comunista. Então havia um movimento muito forte para que o João Goulart não assumisse. Só que nós tivemos uma campanha muito intensa, que foi a campanha iniciada pelo cunhado de João Goulart, o inesquecível Leonel Brizola, em que iniciou a chamada Campanha pela Legalidade. O que foi a Campanha pela Legalidade? Um movimento exigindo que a Constituição fosse respeitada, ou seja, que o João Goulart, o Jango, assumisse a presidência. E chegou-se a uma solução, que foi a questão do parlamentarismo, ou seja, João Goulart, ele assumiu o cargo de presidente, mas o seu poder estava limitado pelo Congresso Nacional, nas mãos precisamente do primeiro-ministro, no caso específico do Tancredo de Almeida Neves. Então chegou-se a essa solução, porém o João Goulart não ficou satisfeito, muito menos os trabalhadores, a Liga Camponesa, e diante dessa situação, em 1963 nós tivemos o plebiscito. E nesse plebiscito ficou acertado que voltaria ao regime presidencialista. Aí sim, João Goulart, referendado pelo povo, legitimado pela população, ele assumiu com plenos poderes de presidente da República. Só que nós chegamos em 1964 e João Goulart ele propôs as chamadas reformas de base. Essas reformas de base elas foram consideradas comunistas. E nós tínhamos uma elite, infelizmente temos até hoje, uma elite completamente conservadora, que queria manter o seu status quo.
queria se manter no poder e dominar a grande massa. Então havia um movimento muito intenso exigindo que os militares promovessem a intervenção. Aí nós tivemos a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. O que foram essas marchas da família com Deus pela liberdade? Simplesmente foi um movimento da classe média, um movimento da elite super, ultra conservadora, e essa elite saía às ruas em passeatas exigindo a intervenção militar. E essa intervenção aconteceu no dia 31 de março de 1934. E João Goulart, ele foi obrigado a sair da presidência, ele foi obrigado a sair posteriormente do país e o poder ficou nas mãos dos militares. E o primeiro presidente nessa era da ditadura militar, logo em 64, foi Castelo Branco. Castelo Branco, ao assumir a presidência, ele afirmava que seria por curto período. Esse discurso é muito perigoso, porque a gente ouviu isso do Mourão Filho, e atualmente o general Mourão fala sobre essa questão, né? É defendido por Jair Bolsonaro, infelizmente, né? Aquele idiota afirma que a ditadura militar foi o momento que o Brasil alcançou um progresso onde milhares de pessoas inocentes morreram. Esse é o progresso, onde a tortura havia sido legitimada. Então não é essa a solução para o país, né? Enfim, depois a gente vai tocar nesse assunto. Então Castelo Branco ele assumiu sob o discurso de que seria muito curto esse governo. Curto que durou 21 anos, né? Diga-se de passagem. E a ideia era o quê? Era retirar trabalhistas e comunistas do cenário nacional e entregar o poder nas mãos da UDN. A UDN lá do Carlos Lacerda, que se envolveu no lamentável episódio que culminou na morte, no suicídio de Getúlio Vargas, né? E a ideia era fazer com que o poder ficasse nas mãos dele. Era como se eles iriam fazer a limpeza e depois voltar com o poder para a população. Repito, discurso muito perigoso. Atualmente tem pessoas que defendem isso. Então nós temos que ficar atentos diante de situações como essa. Discursos que tentam legitimar uma ordem política, mas na verdade tentam defender os próprios interesses. Então nós tivemos o golpe militar sob esses argumentos. E logo após o golpe militar, a ideia era o quê? Era inibir o avanço dos movimentos contrários à ditadura. Por isso, o prédio da UNE foi incendiado, porque os estudantes significavam uma força muito forte, uma força significativa no cenário nacional. Os estudantes, quando se mobilizavam, eles conseguiam ir à luta de uma maneira muito intensa, e aquilo incomodava. Eles conseguiam promover a conscientização da classe em torno das ideias a respeito do que estava acontecendo. E isso era perigoso. Então, estudantes, já falei isso em sala de aula, os estudantes não sabem a força que tem. A ditadura militar, uma das primeiras atitudes que eles tiveram foi incendiar o prédio da UNE. Por quê? Porque os estudantes representavam a força. A questão do dos institutos que promoviam pesquisas a respeito da sociedade também foram declaradas completamente ilegais. A CGT, as ligas camponesas, também foram colocadas na clandestinidade. Por quê? Porque não era significativo, não era positivo para o governo ter movimentos contrários. Por exemplo, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ISEB, foi completamente destruída, né? O Comando Geral dos Trabalhadores, CGT também, as ligas camponesas foram colocadas completamente na ilegalidade e consideradas alvo de subversão à ordem estabelecida, né? Então, políticos brilhantes foram obrigados a sair do país. Goulart e seu cunhado Brizola foram obrigados a se exilar no Uruguai. O brilhante, inesquecível Luiz Carlos Prestes, um mártir da nossa história, que organizou um movimento em 1935, onde Olga Benário acabou sendo, infelizmente, foi enviada para morrer nos campos de concentração de Hitler, um dos crimes cometidos por Getúlio Vargas na época, né?
Então, a ditadura deu o sinal de que viria para ficar. Aquela ideia lá no começo de que iria só fazer a chamada limpeza para voltar com poder ao povo, isso aí, logo nas primeiras atitudes da ditadura militar, ficou evidenciado que seria o contrário. Aí logo no dia 9 de abril, nós tivemos a criação de atos institucionais. O que eram os atos institucionais? Era uma forma de promover uma cobertura jurídica ao regime. Porque no sistema democrático de governo, a lei há a proposta de uma lei e o Congresso Nacional realiza os debates, a votação. E ao contrário disso, na ditadura militar, nós tínhamos a questão do presidente criar lei e ele colocá-la em prática. São chamados atos institucionais. Né? E um dos primeiros atos institucionais, que foi criado em 9 de abril, estabeleceu que o Congresso Nacional seria transformado em colégio eleitoral. Qual é a diferença disso? Que esse colégio eleitoral realizaria a eleição indireta para presidente da República. Ou seja, o povo não escolheria mais o seu presidente. E isso vai se tornar muito mais grave depois, que nós vamos comentar daqui a pouco. Né? E logo no dia 11 de abril, o Congresso elegeu um novo presidente. O Congresso Nacional elegeu o presidente, ou seja, o povo não tinha mais o direito de participar. E o primeiro presidente, obviamente, foi o general Humberto de Alencar Castelo Branco. E houve, por parte desses atos institucionais, logo no começo, a ideia de aumentar o poder do executivo. Os poderes do executivo foi fortalecido, houve autorização ao presidente para cassar mandatos políticos, suspender direitos daqueles políticos eminentes da nossa história, como Juscelino Kubitschek, o próprio Carlos Lacerda, o próprio João Goulart, né? Esses políticos marcantes da nossa história perderam completamente seus direitos políticos, o direito de se candidatar novamente. E nós tivemos uma punição muito severa àqueles que eram considerados inimigos, entre aspas, da revolução. Né? Nós temos que abordar esse tema de revolução e golpe. Os militares usaram o termo revolução. Mas será que foi revolução ou foi golpe? Obviamente que foi golpe. Por que foi golpe? Retiraram o presidente eleito constitucionalmente. Ou seja, o povo elegeu um presidente e eles foram lá e retiraram. Não respeitaram a vontade do povo. Então não foi revolução, foi golpe. Né? Tal como aconteceu no ano passado com a presidente Dilma Rousseff. E os números indicam que 2.000 funcionários públicos foram demitidos, 386 pessoas tiveram seus mandatos cassados e os direitos políticos suspensos, e 5.000 pessoas foram presas. Só na Marinha foram expulsos 963 marinheiros e fuzileiros navais, e centenas de oficiais das Forças Armadas foram reformados, ou seja, pessoas que não concordavam com a ditadura militar. E a repressão foi simplesmente violenta. Né? Milhares de militantes, como o próprio Gregório Bezerra, militantes do Partido Comunista, eles foram espancados. Né? E a Universidade de Brasília foi invadida pela polícia. O próprio Supremo Tribunal Federal, eles não tinham condições jurídicas de julgar os crimes que eram cometidos, porque o regime militar foi muito forte. E algumas instituições foram criadas, como a SNI, Serviço Nacional de Informação, e o DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, além da DSN, Doutrina de Segurança Nacional. O que isso significava na prática? Que a partir daquele momento, a ditadura militar ela se legitimava. Né? De que maneira? Se você fosse considerado uma ameaça à segurança nacional, você seria enquadrado nessa doutrina. Você poderia ser preso, não teria mais direito a habeas corpus, você poderia ser torturado e depois, se você tivesse sorte, poderia sair do país vivo. O Departamento de Ordem Política e Social era manter a ordem, né? Ou seja, você não poderia contestar o regime militar de maneira nenhuma.
E o AI-2 foi criado. AI-2, o que significou o AI-2? O ato institucional número 2. O bipartidarismo foi colocado em prática. O que significou o bipartidarismo? A partir daí, somente 2 partidos políticos existiriam. De um lado, a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, e do outro, o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. O MDB era o partido da oposição. Aquele partido da oposição que não tinha tanta força, porque a ARENA, que era o regime, que era o político, que era o partido político do regime militar, ele era muito forte. Então era uma oposição que não tinha tanta força, não conseguia sistematizar um conjunto de ações no sentido de bater de frente com a ditadura militar, muito pelo contrário. E a partir do AI-2 foi instituído o voto indireto para presidente da República. Então, o Congresso Nacional também foi colocado em recesso. Meus amigos, e nós tivemos, infelizmente, a decretação de vários outros atos institucionais. O número 3, por exemplo, também é importante. O governador passaria a não ser eleito pelo povo também. Ou seja, o AI-2 e o AI-1 e o AI-2 estabeleceram o fechamento do Congresso Nacional, a eleição indireta para presidente, estabeleceu também a questão do fim do habeas corpus, a perseguição política. E o AI-3, ele foi importante, é importante ressaltar que os governadores também passaram a ser eleitos de uma maneira indireta, né? E esses governadores, eles poderiam nomear os prefeitos. Ou seja, o povo não tinha mais direito de participar da política nacional. Houve a completa aniquilação dos direitos básicos da população. E dando continuidade, o AI-4 também, ele convocou o Congresso. Esse Congresso era só para referendar, dar um ar de legitimidade, algo que não existia porque era um governo que não havia sido eleito pelo povo. Só há legitimidade em governos eleitos pela população, ao contrário desse atual governo golpista em que está retirando os nossos direitos. E o AI-4 estabeleceu uma nova Constituição, que foi outorgada em 1867. E a partir dessa nova Constituição, nós tivemos uma política onde o ideário, a ideologia nacionalista lá do governo Jango, que era herdeiro do getulismo, ele acabou sendo relegado. E houve um alinhamento aos interesses dos norte-americanos. E há de se ressaltar que a partir desse alinhamento nós tivemos a abertura ao capital estrangeiro, nós tivemos acordos estabelecidos com a FMI, e a partir daí nós tivemos sim os investimentos externos. Mas a gente tem que ressaltar uma coisa muito importante, um fato muito relevante, que é outra discussão. Foi um golpe militar ou foi um golpe civil-militar? Meus amigos, o correto a se falar é um golpe civil-militar. Por quê? Nós tivemos amplos setores da sociedade que apoiaram a ditadura militar, como, por exemplo, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Nós tivemos a Igreja, que afirmava que o comunismo seria estabelecido no Brasil, então existia a necessidade de uma intervenção militar. Nós tivemos a Rede Globo de televisão, né, que deu um apoio significativo à ditadura. Então nós tivemos instituições civis que apoiaram o golpe. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, por exemplo, significou um apoio maciço à ditadura, né? Então, o correto é nós falarmos políticos também influentes, como Juscelino Kubitschek, o Carlos Lacerda, eles apoiaram o regime militar imaginando que eles poderiam concorrer à presidência em 1965, coisa que, obviamente, não aconteceu. Aí nós tivemos a eleição do Costa e Silva. Meus amigos, nós tivemos um grupo militar que era completamente heterogêneo. Por quê? Nós tínhamos duas escolas. Nós tínhamos a Sorbonne, que era a linha, tinha uma ideia mais moderada de regime militar, né?
afirmava até que deveria ocorrer essa limpeza, entre aspas, e depois voltar com poder ao povo, mas nós tínhamos também a chamada linha dura. A linha dura era muito mais cruel, era muito mais repressiva. E nós tivemos a eleição indireta de Costa e Silva. Costa e Silva ele significava aqueles setores mais radicais da ditadura militar, né? Ele era membro da linha dura e fez com que a ditadura militar se tornasse muito mais intensa e muito mais cruel. E houve uma repressão muito forte, né? Principalmente com relação à oposição, né? E também nós tivemos, ao falar da oposição, diga-se de passagem, nós temos que falar novamente do Leonel Brizola, que formou focos de guerrilha na Serra do Caparaó. E o objetivo dessas guerrilhas que foram formadas, a luta armada, é que os assaltos eram feitos a carros fortes para arrecadar dinheiro e financiar a revolução. Muitos acusam essas pessoas, esses guerrilheiros, de serem terroristas. Não, eles não eram terroristas. Eles assaltavam bancos para ter dinheiro e financiar a luta contra a ditadura militar. Completamente diferente. Nós tivemos também o sequestro a embaixadores. Por que eles faziam isso? Eles sequestravam embaixadores para que dessa maneira presos políticos pudessem sair do país vivos, que estavam sofrendo tortura lá no DOPS, né? Nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso daqui a pouco. Um movimento importante foi o movimento da Frente Ampla, que exigia a volta da democracia. Essa Frente Ampla tinha um viés mais democrático, era fazer com que a democracia voltasse através também da democracia, ou seja, através do debate, da discussão, dos movimentos sociais. E esse movimento foi formado por políticos importantes, o Juscelino, o João Goulart e o próprio Carlos Lacerda, que se uniram nesse movimento da Frente Ampla. Nós chegamos em 1968, importante. Por que é importante? Nós tivemos, infelizmente, a morte do estudante Edson Luiz. E a morte do estudante Edson Luiz, por que ela tem que ser ressaltada, tem que ser discutida? Porque a partir da morte dele, nós tivemos o aumento dos movimentos contrários à ditadura. E a resposta à ditadura veio de imediato, que foi a decretação do AI-5. O AI-5 foi o mais cruel de todos os atos institucionais. Por que ele foi o mais cruel? Porque ele suspendeu o habeas corpus para crimes políticos, instituiu a censura aos meios de comunicação, né? Aí as pessoas dizem que na ditadura militar não havia corrupção, não havia desvio de dinheiro público. Mentira, existia e muito. Só que se você parar para pensar, você vai perceber que pelo fato da imprensa estar amordaçada, através principalmente do AI-5, né, o que poucas pessoas dizem, o que um idiota chamado Jair Bolsonaro não fala, é que na ditadura militar a imprensa estava amordaçada. Ao contrário do regime democrático, onde a imprensa tem completa liberdade. É uma imprensa manipuladora que tenta atender os interesses da casa grande, da elite suja desse país, mas é uma imprensa que tem liberdade de expressão. Lá na ditadura, não. Então, os casos de corrupção não chegavam para a população. Muito pelo contrário, ficava tudo escondido. Porque não era interessante para um regime autoritário, como era a ditadura militar, mostrar casos de corrupção. Então, o que as poucas pessoas sabem, e as pessoas têm que saber disso, corrupção existia, só que pelo fato da imprensa estar amordaçada, esses casos não chegavam para a população. Cerceou as liberdades de expressão, né? Cassou mandatos e suspendeu direitos políticos, tudo isso foi decretado no AI-5. Então, nós tivemos uma ditadura muito mais cruel a partir de 68, que provocou, obviamente, o fechamento do Congresso Nacional também. E nós chegamos no final de 68 com vários casos de torturas, né? Eu tenho um livro que os meus alunos já sempre leio,
antes de começar esse assunto, para alguns alunos, e meus alunos com certeza conhecem, que é o livro Brasil Nunca Mais. É um livro importante porque traz relatos de pessoas que passaram pelas práticas de tortura, né? E que sobreviveram para contar a história e que infelizmente são desrespeitadas por discursos machistas, discursos preconceituosos, discursos arrogantes, discursos que colocam o ser humano como seres que não tem, como se não tivessem nenhuma importância. Vocês sabem de quem eu estou falando. Vocês sabem do idiota a qual eu me refiro. Um desses depoimentos diz o seguinte: o pau de arara consiste numa barra de ferro que é atravessada entre os punhos amarrados e a dobra do joelho, sendo o conjunto colocado entre duas mesas, ficando o corpo do torturado pendurado a cerca de 20 ou 30 centímetros do solo. Esse método quase nunca é utilizado isoladamente. Seus complementos normais são eletrochoques, a palmatória e o afogamento. E são vários relatos. Outro, por exemplo, o choque elétrico é dado por um telefone de campanha do exército que possuía 2 fios longos que são ligados ao corpo, normalmente nas partes sexuais, além dos ouvidos, dentes, língua e dedos. Que foi conduzido às dependências do ICOD, onde foi torturado nu, após tomar um banho pendurado no pau de arara, onde recebeu choques elétricos através de um magneto, em seus órgãos genitais e por todo o corpo. Foi-lhe amarrado um dos terminais do magneto no dedo do seu pé e no seu pênis, onde recebeu descargas sucessivas a ponto de cair no chão. Isso aqui não chega para a população. Esses vídeos que circulam no YouTube defendendo determinados políticos não falam isso, ou falam? Acredito que não. Havia também em seu cubículo a lhe fazer companhia uma jiboia de nome Miriam, que lá na polícia do exército existe uma cobra de cerca de 2 metros, a qual foi colocada junto com o acusado em uma sala de 2 metros por 2 noites, que ao retornar à sala de torturas foi colocada no chão com um jacaré sobre o seu corpo nu, que apesar de estar grávida na ocasião e disso ter ciência dos seus torturadores, ficou vários dias sem qualquer alimentação. Que as pessoas que procediam os interrogatórios soltavam cães e cobras para cima da interrogada, que foi transferida para a polícia do exército, onde foi submetida a torturas com choques, drogas, serviços sexuais, exposição a cobras e baratas, que essas torturas eram efetuadas pelos próprios oficiais. A interroganda quer ainda declarar que durante a primeira fase do interrogatório foram colocadas baratas sobre o seu corpo e introduzida uma no seu ânus. São alguns relatos interessantes, quem quiser adquirir esse livro, de pessoas que sobreviveram à ditadura militar, né? Para que possam conhecer essa página manchada de sangue da nossa história. Aí, continuando, nós tivemos o afastamento do general Costa e Silva por motivos de saúde, e quem acabou assumindo foi Emílio Garrastazu Médici, também membro da linha dura, dando continuidade à política arbitrária do Costa e Silva, né? Esse período é chamado de anos de chumbo, porque houve o acirramento da ditadura militar. Tivemos um episódio também importante, que foi o Milagre Brasileiro. Milagre Brasileiro deve-se ressaltar que foi para alguns, porque a ideia básica era o quê? Fazer o bolo crescer para depois ocorrer a divisão. O bolo cresceu, mas a divisão foi realizada de uma maneira desigual. O que provocou o Milagre Brasileiro? Ele foi beneficiado pela conjuntura internacional, né? Porque é interessante a gente falar que também o mercado financeiro, sobretudo a Inglaterra, tinha bilhões de dólares para empréstimos a juros baixos. Então foram fatores que fizeram com que o Milagre Brasileiro acontecesse, né? O governo Médici pegou esse dinheiro emprestado, os juros eram baixos, e acabou investindo nos setores siderúrgico, na construção naval, no transporte. Então, com isso, hidrelétricas foram construídas, empresas como a Embratel e Telebrás também foram
foram criadas, ele pegou dinheiro emprestado e realizou tais obras. Só que isso trouxe consequências depois, porque houve um aumento da dívida externa. Tanto é que no governo Sarney foi decretada a moratória, ou seja, a incapacidade do governo brasileiro de saldar tais dívidas, né? Então, o modelo econômico da ditadura militar, ela desagradou o sistema de saúde público e as escolas públicas. Por quê? Privilegiou os setores privados. Então, os setores privados, diante desse investimento externo, acabou tendo benefícios. Em contrapartida, a gente percebe que não foi a mesma situação das escolas públicas, né? Tivemos também o crescimento do PIB, isso foi evidente diante da questão da dívida que aumentou. E com isso, alguns slogans foram criados, os slogans patrióticos. E aí nós temos que ressaltar também que houve, por parte da ditadura militar, a utilização da Copa do Mundo de 1970. E jogadores como Garrincha, Tostão, Carlos Alberto, Jairzinho, né, o próprio Pelé, quando eles ganharam a Copa do Mundo de 1970, aquilo foi motivo para a comemoração do país inteiro, obviamente. Então, quando eles retornaram do México, o que o governo Médici fez? Ele se aproveitou desse ufanismo, desse patriotismo, para tentar associar a vitória da Copa do Mundo 70 com o que a ditadura militar estava realizando nesse milagre brasileiro. Diga-se de passagem que esse milagre brasileiro não durou muito tempo, porque quando houve a crise econômica no cenário internacional, a crise afetou o Brasil de uma maneira muito trágica, provocando um aumento da pobreza, um aumento da miséria, porque o Brasil não estava preparado para enfrentar essas crises. Então, se utilizando desses slogans patrióticos como Brasil, ame-o ou deixe-o, ninguém segura este país, né? Foram alguns dos slogans criados para legitimar esse governo corrupto, esse governo golpista, né? E o futebol, diante da vitória da Copa do Mundo 70, foi utilizado como carro-chefe desses slogans patrióticos. Aí, voltando à questão da luta armada no Brasil, as ações guerrilheiras, nós temos que ressaltar alguns fatos importantes, como, por exemplo, a questão da fragilidade desses movimentos de luta armada, porque, infelizmente, não tinham condições de bater de frente com o regime militar, né? E por quê? Não tinha o apoio da sociedade civil, né? E houve a divisão do movimento. Por quê? A sociedade ela estava ainda sobre falsa sensação de prosperidade, né, que foi concedida através do milagre brasileiro. Então ela não tinha preocupação em enxergar, evidentemente, o que estava acontecendo, pelo contrário. E também esses movimentos guerrilheiros acabaram se dividindo. Alguns defendiam a ideia de ter o movimento armado, guerrilha, ir para o campo, inspirado lá na Revolução Cubana de Fidel Castro, né? De ir para o setor rural e a partir dali fomentar movimentos contra o regime político vigente, mas outros defendiam a ideia de simplesmente lutar pela via democrática. Democracia essa que não existia. Então os movimentos guerrilheiros infelizmente, foram completamente fracos nesse sentido. Não conseguiram se mobilizar, né? E a resposta dos militares a essas ações guerrilheiras foi através das práticas de tortura, através do DOI-CODE, né? Onde as pessoas eram torturadas, aquelas que não concordavam, aquelas que eram acusadas de serem contrários ao regime político. E nós vamos começar agora a partir de março de 1974, onde Ernesto Geisel assume a presidência, o general Ernesto Geisel. Ele inicia a chamada abertura política lenta, gradual e segura.
A ditadura militar sabia que mais cedo ou mais tarde teria que voltar a ditadura, voltar a democracia. E diante desse fato, eles afirmavam que deveria ser uma volta lenta, gradual e segura. Foi lenta? Foi. Só foi concretizado em 85. Foi gradual? Também. Mas não precisamente segura, que nós vamos ver daqui a pouco, né? E o governo Geisel, ele sofreu várias oposições, né? Oposições que foram fundamentais, né, para que o regime democrático voltasse num longo período de tempo. E esses movimentos democráticos partiam-se principalmente do PCB, Partido Comunista Brasileiro, e do grupo lá do grupo moderado do MDB, o grandiosíssimo Ulisses Guimarães e também o Tancredo Neves. E a própria linha dura, isso aí nós temos que falar, a própria linha dura era contrária à volta à democracia. E a partir daí, muito interessante a gente falar sobre esse assunto, que a linha dura, ela não aceitava a volta da democracia, de maneira nenhuma. Nós vamos ver o que a linha dura fez daqui a pouco. E essa linha dura fomentou alguns movimentos contrários à volta a essa democracia, como, por exemplo, nós tivemos a prisão do jornalista Vladimir Herzog. O Vladimir Herzog, ele era um jornalista da TV Cultura, e ele foi preso por causa dos artigos que publicava contrário à ditadura. E ele foi torturado, foi espancado e foi morto nas dependências do Oicod. A versão oficial foi que ele havia se matado, mas ficou comprovado posteriormente que ele foi realmente assassinado pelos militares. Tivemos também, logo depois, a morte do Manuel Fiel Filho, um operário, também foi espancado e assassinado pelos militares. E houve, diante dessas mortes, uma mobilização intensa da sociedade. Aí sim nós tivemos a definição da posição da Igreja Católica contra a ditadura. A Ordem dos Advogados do Brasil começou a se mobilizar também contra a ditadura. E assim, dessa maneira, a ditadura ficou mais enfraquecida. Só que a ditadura também criou o chamado Pacote de Abril. O que era o Pacote de Abril? Simples. Era um conjunto de leis, algumas medidas que tinham como objetivo impedir que os militares, que a oposição, sob a liderança do MDB, tivesse mais votos nas eleições. Então, com isso, nós tivemos a formação dos chamados senadores biônicos. Quem eram os senadores biônicos? É simples, 1/3 dos senadores seriam indicados pelo presidente, ou seja, era uma forma de fazer com que a Arena tivesse maioria no Congresso. Em contrapartida, crescia também a campanha pela anistia ampla, geral e restrita. O que significou essa campanha? É um movimento exigindo que acabasse com a questão da impossibilidade de volta de políticos eminentes ao nosso país, como por exemplo o Leonel Brizola, né, que havia sido expulso do Brasil, o Luiz Carlos Prestes também. Então, o movimento pela anistia foi um movimento importante e foi um dos primeiros passos para que o Brasil voltasse verdadeiramente ao regime democrático. Aí é importante ressaltar também, lá no ABC Paulista, uma nova classe social que surgia com o objetivo de lutar contra a ditadura, que eram os sindicalistas, os trabalhadores, os operários, que não estavam mais satisfeitos com o arroxo salarial promovido pela ditadura. Então surge no cenário o excelentíssimo Luiz Inácio da Silva Lula, que organizou várias paralisações, várias greves, no sentido de chamar a atenção para o que estava acontecendo e convocar os trabalhadores à luta, à volta da democracia. Então, a partir daí, nós tivemos a ação, o início da trajetória brilhante do nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva. E a ditadura, então, estava sem saída. E, diante disso, o que a ditadura fez? Ela criou, exigiu a volta
do pluripartidarismo, ou seja, acabou com o bipartidarismo e retornou com o pluripartidarismo. Por quê? Qual era a intenção da ditadura? Era desarticular o MDB. Já que o MDB estava crescendo, qual era a ideia da ditadura, da Arena? Era fazer com que, a partir da volta do pluripartidarismo, a ditadura, o movimento democrático brasileiro se desarticulasse, né? Então, a partir daí, surgiram vários partidos políticos, como o PT, sob a liderança do Luiz Inácio Lula da Silva, o PDT, sob a liderança do Leonel Brizola, né? Também surgiu, voltou ao grande e inesquecível PTB, herança do nosso querido Getúlio, né? O próprio MDB se tornou PMDB, que infelizmente hoje está sendo dirigido por políticos corruptos, como o presidente golpista, né, o presidente ladrão golpista. Também tivemos a questão da Arena, que se transformou no PDS, né, Partido Democrático Social, ou seja, a antiga Arena se transformou em Partido Democrático Social. Esse democrático não combina com a Arena de jeito nenhum, porque defendia o autoritarismo, defendia a ditadura. Então nós tivemos um outro fato importante que infelizmente muitas pessoas não comentam, que aconteceu lá no dia 30 de abril de 1981, lá no Rio Centro, né, onde milhares de jovens estavam num show que comemorava o Dia do Trabalho. E com isso o sargento Guilherme Pereira do Rosário e o capitão Wilson Machado, ambos eram do AICOD, lá do Rio de Janeiro, eles levaram uma bomba que seria jogada no Rio Centro. Rio Centro era um local onde aconteciam vários shows, vários eventos, né? E a ideia era jogar essa bomba lá, matar milhares de pessoas. A linha dura estava organizando isso. Se não houve aquele idiota falando isso. O quanto que aquela ditadura era maquiavélica. Isso aí você não ouve aquele babaca do Bolsonaro falando. Só que aconteceu o seguinte: na hora que eles estavam saindo com aquela bomba, uma delas explodiu no colo do sargento. O matou de maneira instantânea e o capitão acabou ficando ferido. E a opinião pública, lógico, ficou indignada com aquela situação, né? E tentou depois falar que havia sido, como sempre muitas pessoas dizem, que eram os comunistas que haviam jogado aquela bomba no colo do capitão. Mentira. Ficou comprovado que era uma artimanha da ditadura militar. Aí por fim nós tivemos a campanha das chamadas diretas já. Super importante esse movimento. Existia um projeto chamado Dante de Oliveira. Essa era uma emenda constitucional e a proposta era fazer com que nós tivéssemos o retorno à democracia plena, ou seja, que o povo pudesse escolher os seus representantes. E infelizmente essa emenda ela precisava de 2/3 dos votos no plenário. Infelizmente, porque essa emenda não foi aprovada. E muitas pessoas ficaram tristes, ficaram chateadas, mas ela tem um significado importante. Mostrou que a ditadura ali não tinha mais saída, não tinha como continuar com o seu autoritarismo. Então, a partir daí, os partidos de oposição eles se organizaram mais sistematicamente. E o PMDB lançou Tancredo Neves para a sucessão presidencial. Enquanto nós tínhamos Tancredo Neves e Sarney ligados ao PMDB, que formou essa coligação chamada Aliança Democrática, por outro lado nós tínhamos o Paulo Maluf, ligado à ditadura militar. Paulo Maluf, que não pode sair do Brasil porque senão ele é preso. Aqui no Brasil não tem lei para prender aquele canalha. Então, um detalhe, galera, nós tivemos a eleição do Tancredo Neves para presidente de uma maneira indireta. O povo ainda não escolhia seus representantes. O povo só passou a ter esse direito em 1989, ou seja, nas eleições seguintes. Mas a eleição de Tancredo Neves significou o fim da ditadura militar no dia 15 de janeiro de 85, né, através do colégio eleitoral. Então, significou o fim, definitivamente, da ditadura militar no Brasil. Só que no dia 14 de março, ou seja, véspera da posse, lá em 85, nós tivemos uma tragédia
que o Tancredo Neves ele foi acometido de uma misteriosa doença e vindo a falecer pouco tempo depois. Aí nós tivemos um impasse muito grande, porque como não teríamos mais, como era iminente a impossibilidade do Tancredo assumir, o Ulisses Guimarães, que era o presidente da Câmara, ele garantiu a posse do Sarney. Por que ele fez isso? Porque existia o medo, obviamente, da ditadura voltar. Meus amigos, existem ainda muitas questões que precisam ser solucionadas, esclarecidas à população. Quando nós tivemos a oportunidade de visitar a casa onde morou Juscelino, nós tivemos o acesso ao livro da Comissão da Verdade. E lá o guia falou de uma maneira brilhante para a gente que ficou comprovado que o Juscelino não morreu da maneira que está registrado nos livros de história. É um acidente. Não foi acidente. Aquilo foi um assassinato provocado pela ditadura militar. Aquele acidente foi provocado. E, infelizmente, a população não tem acesso a essas informações. Então, a Comissão da Verdade ainda não divulgou a verdadeira história que, repito, está manchada de sangue. Então, nós temos que conhecer, nós temos que procurar pelas informações para que nós possamos ter uma consciência a respeito do que aconteceu, do que algumas pessoas defendem. E principalmente o respeito, né, gente? O respeito àquelas pessoas que morreram, aquelas pessoas que foram torturadas, pessoas que ainda estão vivas e são obrigadas a ouvir discursos de gente completamente sem noção defendendo esse tipo de regime político. Então é isso. Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição, né, para tirar qualquer tipo de dúvida. Estudem e um grande abraço a todos. Valeu, galera!